Trabalho de uma força. Então, esse é o início de um novo conteúdo, onde nós vamos começar a trabalhar os conceitos de trabalho e de energia. Primeiro, vamos ver qual é o conceito de trabalho. O trabalho é uma mudança no movimento. Então, cada vez que eu tenho uma alteração no movimento, houve a realização de um trabalho. Então, essa é uma forma de você visualizar e entender o trabalho. Outra maneira de ver é o trabalho é uma transformação de energia. Então, agora nós vamos ver aqui como é que nós vamos poder definir de forma clara o trabalho, porque há muitas formas que a gente considera trabalho, mas que a gente não vai conseguir abordar nas aulas de física neste momento. Tá? Por exemplo, quando a gente faz um trabalho de um tema de física, uma prova, nós cansamos. Existe um trabalho realizado, uma energia consumida na nossa cabeça, mas essa não é uma energia mecânica, não vai ser estudada neste momento, porque primeiro nós temos que entender os conceitos mais básicos do que é trabalho. Então, o trabalho de uma força constante, a primeira ideia que nós vamos estudar. Quando uma força constante é aplicada em um objeto, podemos calcular o trabalho realizado pela força usando a equação. O trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então, nesta equação, o TR representa o trabalho realizado, a força representa o módulo da força aplicada, o D representa o módulo do deslocamento sofrido pelo objeto e o θ representa o ângulo entre a força e o deslocamento. As unidades de medida de trabalho. No sistema internacional, a força é dada em newtons e o deslocamento é dado em metros. De modo que a unidade de medida de trabalho no SI vai ser o newton vezes metro, que é chamado de joule. A unidade de trabalho recebeu o nome de Joule em reconhecimento da importância das pesquisas de James Joule para a compreensão dos conceitos de trabalho e energia. Então está aqui o sujeito, esse aqui é uma imagenzinha da Wikipédia, do James Joule. Ele realizou muitos trabalhos mostrando diversas formas por exemplo, calor. Na época era imaginado como uma substância que aquecia ou resfriava o trabalho, os corpos. O James Joule conseguiu mostrar que isto era uma forma de energia. Ele relacionou a energia elétrica com o trabalho, então diversas experiências que ele fez conseguiu mostrar que eram formas de energia. Outras unidades de medida de trabalho são a caloria, que é usada em calorimetria. Então, foi um dos primeiros trabalhos, mostrar que o calor é trabalho. Então, na época, se media a quantidade de calor, de aquecimento, em calorias. Uma caloria era a quantidade de calor necessária para aquecer 1 grama de água em 1 grau Celsius. E o James conseguiu, então, demonstrar que esta caloria, este calor, era, na verdade, 4,186 joules de trabalho ou energia que tinha que ser consumido. O quilograma-força vezes metro é usado no sistema técnico de unidade de medida. Então, a força vai ser medida em quilograma-força, o deslocamento em metros, e aí 1 quilograma-força vezes metro equivale a 9,81 joules. A quilocaloria é muito usada em nutrição para informar o valor energético dos alimentos. Então, muitos alimentos, quase todos, estão lá na tabelinha de valores nutricionais, quantas calorias ela possui. Então, uma grande caloria corresponde a 4.186 joules. Observem que a caloria de calorimetria é com C minúsculo, a da nutrição é com C maiúsculo. O quilowatt-hora ele é usado na conta de luz. Tá? Então tem lá a informação de quanta energia foi consumida. Você consumiu 110 kWh no mês. E aí, proporcional a isso, vai ser o valor da conta de luz. Então, 1 kWh corresponde a 3.600.000 joules. Além disso, também são usados múltiplos e múltiplos do joule. O microjoule, o milijoule, kilojoule, megajoule. Então, é 1 milionésimo de joule,
1 milésimo de joule, 1000 joules é 1 kJ e 1 milhão de joules é 1 megajoule, além de outras unidades que dependem dos prefixos do Sistema Internacional. Então, uma aplicação dessa equação que nós acabamos de ver, aplicada a um carro de massa 1.320 kg, percorre 150 metros uma estrada com aclive de 4 a 5 graus. Sabendo que sobre o carro atua uma força de atrito de 250 N, contrária ao movimento, e que o motor faz uma força de 3.000 N favorável ao movimento, determine primeiro uma figura para ver essa situação. Então, eu tenho o carro, aclive quer dizer uma subida, eu tenho um deslocamento, então, plano inclinado acima, e sobre o carro, as 4 forças que atuam. O peso vertical para baixo, então ele não é perpendicular à estrada, portanto a força normal não vai ser igual ao peso. A força do motor paralela ao movimento, a força de atrito contrária ao deslocamento e a força normal perpendicular à estrada, portanto perpendicular ao deslocamento. Primeiro, o trabalho da força feita pelo motor. Então, como o motor faz uma força paralela ao deslocamento, o ângulo entre o deslocamento e a força do motor é 0 graus. Então, eu posso usar a equação. Trabalho igual do motor vai ser força do motor vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre o deslocamento e a força do motor. A força do motor é de 3.000 newtons, o deslocamento é de 150 metros e o ângulo é de 0 graus, porque são paralelos. Então, multiplicando o cosseno de 0 graus é 1, tem que fazer 3.000 vezes 150. O trabalho feito pelo motor é de 450.000 joules. Pergunta B. O trabalho da força de atrito. A força de atrito é contrária ao deslocamento, então o ângulo da força de atrito vai ser de 180 graus. Usando a equação, eu vou ter a força de atrito 250 newtons vezes 150 e o cosseno de 180 é menos 1. Então eu vou ter 250 vezes 150 vezes 1 negativo igual menos 37.500 joules. Pergunta C. O trabalho da força-peso. Então, a mesma equação. O trabalho do peso vai ser o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. O deslocamento, se fosse um deslocamento horizontal, o ângulo seria de 90 graus. Mas como o deslocamento não é horizontal, ele tem uma subida de 4 a 5 graus, eu tenho que acrescentar estes 4 a 5 graus aos 90. Então, o ângulo vai ser de 94 a 5 graus. Então, substituindo os dados, o peso é a massa do carro vezes a gravidade, para ser newtons. O deslocamento continua 150 e o ângulo, então, é de 94 a 5 graus. Então, 1.320 vezes 9,81 vezes 150 vezes 94,5 cosseno igual. Então, deu um trabalho de menos 152.397 joules. Então, esse trabalho ficou negativo porque o cosseno de 94 a 5 é negativo, tá? Cosseno de ângulos entre 90 e 270 é negativo. A pergunta D, o trabalho da força normal. A mesma equação, normal vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo da força normal. A força normal é perpendicular ao deslocamento, então vai ser 90 graus. Eu não sei o valor da força normal, teria que calcular, mas como o cosseno de 90 graus é zero, qualquer número multiplicado por zero vai dar um trabalho de 0 joules. Letra E. O trabalho da força resultante. Eu não vou precisar calcular a força resultante usando vetores,
Por quê? O trabalho da força resultante é igual à soma do trabalho de todas as forças que são aplicadas sobre o carro. Então, vai ser o trabalho do motor, 450.000, menos o trabalho do atrito, 37.500, menos o trabalho da força-peso, 152.397 mais zero, igual a 260.103 joules. É o trabalho da força resultante, ou seja, o trabalho resultante que atua sobre o carro. E a pergunta F, o valor da força resultante. O trabalho igual a força resultante vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Eu já sei o trabalho, sei o deslocamento, o ângulo da força resultante é paralelo ao movimento, então o ângulo é zero. Então, a força resultante vai ser 260.103 dividido por 150. Então, deu uma força resultante de 1.734,02 newtons. Então, muita gente prefere usar a física baseada na energia, porque ela não envolve tanto os vetores para resolver a conta. Então, poderia fazer a força resultante usando a soma de vetores, que vocês já aprenderam, ou usando o conceito de trabalho do jeito que nós fizemos aqui. Então, é um outro jeito de descobrir o valor da força resultante. Trabalho de uma força não constante. Então, agora, vamos ver como é que se calcula o trabalho quando a força não é constante. Quando a intensidade de uma força varia à medida que o objeto se move, o trabalho realizado por esta força deve ser calculado a partir da área sob o gráfico de força em função da posição. Então, como é que seria um gráfico? Você tem a força na vertical, a posição x na horizontal, e como é que variou essa força em função da posição. Então, esta área que está embaixo do gráfico entre esta posição inicial e a posição final é proporcional, representa o trabalho realizado pela força que foi variando. Calcular o trabalho de uma força que varia conforme a representação acima seria bastante trabalhoso. Mas, no ensino médio, será limitado a forças que podem ser representadas em gráficos e formam figuras geométricas simples, retângulos, triângulos e trapézios. Então, por que seria trabalhoso? Teria que dividir-se em vários pequenos trapézios de uma altura relativamente alta e uma base pequena para tentar encontrar a área depois somando os vários trapézios. Então, seria possível fazer, mas é bastante trabalhoso. Uma aplicação, então, é associada à mola. Uma mola tem constante elástica de 677 newtons por metro. Determine a força para obter uma deformação de 12,7 centímetros. Então, a força para deformar uma mola é igual à constante elástica vezes a deformação que esta mola sofreu. X, nesse caso, representa a deformação, mas também é o deslocamento da força que aplicou, que deformou a mola. Então, a força, a constante 677 newtons, os 12,7 centímetros são 0,127 metros. Então, 677 vezes 0,127, eu vou ter um trabalho de 85,979 newtons, uma força de 85,979 newtons para deformar a mola, espichar ela em 12 centímetros, aumentar o comprimento dela em 12 centímetros. Letra B. O trabalho para deformar a mola do seu tamanho natural até atingir 12,7 centímetros. Então, se eu colocar a força em função do deslocamento, se eu não tenho nenhuma força, a mola não vai ter nenhuma deformação. Se eu colocar 1 newton de força, eu vou ter uma deformação x. Se eu botar 2 newtons de força, eu vou ter uma deformação 2x, e assim por diante.
até chegar numa força de 85,979 newtons, para a qual eu tenho uma deformação de 0,127 metros. Então, neste caso, o gráfico de força em função do deslocamento forma a linha inclinada, de modo que a área sob o gráfico é um triângulo. Então, neste caso, o trabalho vai ser a força, que é a altura, vezes a base, que é o deslocamento, dividido por 2. Então, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, força vezes deformação dividido por 2. Então, a força 85,979 vezes 0,127 igual, e dividido por 2 igual. Então, eu vou ter um trabalho de 5,4597 joules. E obtenho uma fórmula para calcular o trabalho necessário para deformar uma mola. Então, para não ter que fazer o gráfico cada vez que eu quero calcular o trabalho, o que eu vou fazer? Eu sei que o trabalho é proporcional à área, ou seja, base vezes altura dividido por 2. Então, nesse caso, já representei na figura. A base é x, a força é kx, está aqui na fórmula, dividido por 2. Então, esses dois x aqui se multiplicam e eu vou ter que o trabalho para deformar uma mola é constante elástica da mola vezes a deformação elevada ao quadrado dividido por 2. Essa é uma equação que será usada futuramente para calcular o trabalho para deformar uma mola.